carioca, nascido e criado no Rio e estou envolvido com empreendedorismo desde o início, assim, meio que sem querer fui entrando nisso e quando eu vi já tinha sido pescado ou picado pela mosquinha do empreendedorismo e também meio que sem querer comecei a empreender junto com, quer dizer, as pessoas, sempre procurei pessoas boas ao meu lado e essas pessoas boas se educaram muito e sempre me botaram no que estava mais na crista da onda. Então, por exemplo, há uns 2 anos e meio atrás, a gente abriu um espaço de coworking no Rio. A gente surfou essa onda do empreendedorismo social, dos negócios sociais, setor 2,5 e essas coisas. E então, há um tempo eu venho trabalhando com isso. Trabalhei com consultoria, com, sei lá, umas 200 startups, mais na área cultural, social e tecnológica. E depois de um tempo eu vi que eu estava agregando valor, esse é o termo que a gente usa, né? Agregando valor para as empresas, mas não tanto a mim mesmo. E eu vi que eu estava meio que perdido sem saber para onde ir, no caminho de ficar rico, talvez, se tudo desse certo dentro desse jogo que eu estava jogando, mas não necessariamente estando rico internamente, né? Não necessariamente estando feliz. E então, enfim, depois dessa empresa que tinha um coworking, teve uma loja virtual também, acabamos abrindo uma empresa de educação para sustentabilidade nas escolas e as crianças me transformaram profundamente e eu fiquei muito mais sensibilizado assim pelo futuro do mundo. Eu vi que não era mais tanto uma brincadeira de eu tentar fazer diferente, de eu ter um emprego diferente, que na verdade o assunto é sério. É divertido, mas é sério, né? A gente tem que saber integrar isso. É tudo muito legal, não é catastrófico, não tem fim do mundo, nada disso, mas é sério ao mesmo tempo. E aí depois eu vi que eu estava de novo, foi assim, um segundo round de tô me enganando, tô indo para um caminho que não é saudável para mim. E um grande amigo meu me chamou para ser sócio dele numa empresa de brownie do Luiz. E, e a gente hoje, assim, o que me faz acordar de manhã com relação ao brownie é existe espaço para uma indústria no futuro, como seriam essas indústrias e existe muito trabalho sendo feito em cima da ressignificação do trabalho. Então, só para a gente ter uma ideia, mais de um terço da mão de obra, mais de um terço das pessoas nos Estados Unidos já são freelancers ou profissionais autônomos ou coisas do tipo. Então, a gente já vê que as barreiras entre o pessoal e o profissional acabaram, basicamente, mas acabaram para quem tem um nível cultural alto, tem um nível educacional alto e por aí vai. Mas e as pessoas que têm pouca base educacional formal, basicamente o chão de fábrica, né? O cara que trabalha embalando um chocolate, ou o cara que trabalha ligando e desligando um forno. O que vai acontecer com ele? Ainda mais com os avanços tecnológicos, muito provavelmente ele vai perder o emprego, o que não necessariamente é ruim, contanto que a gente esteja preparado para isso. Então, hoje o meu desafio, né, nessa indústria e também numa outra indústria de água é, é pensar sustentabilidade e pensar pessoas. Então, como é que a gente vai fazer essas relações de trabalho? Como é que a gente pode trazer o amor para as empresas? Como é que a gente pode não hierarquizar, ou pelo menos não ter violência havendo hierarquia? É, uma cultura de liberdade, de autonomia e por aí vai. E além disso, dada essa experiência que eu estou tendo com essas empresas, eu tenho também trazido esse conhecimento é, da economia colaborativa, de valor compartilhado, e qualquer nome que a gente queira dar, para as grandes empresas. Então, tem um ou dois projetos com grandes empresas que entenderam que elas estão perdendo talentos, que elas estão acabando com o mundo, que elas não estão botando produtos no mercado que são bons, que eles têm que bombardear com marketing para a gente se convencer de que tem que comprar. Entenderam que o movimento de mídias sociais e por aí vai, dado Primavera Árabe e tudo, né, eles viram, cara, que se isso aconteceu com os políticos, pode acontecer com a gente também, se a gente não estiver sendo levado por valores intrínsecos mais nobres ou mais éticos. Então, a gente está dando as mãos para essas empresas, ajudando elas a fazer esse salto de fé, ou a cruzar essa ponte, ou qualquer metáfora que a gente queira usar.
Mas isso são assim formas que eu tenho hoje de geração de renda e formas que eu tenho hoje de aprendizado, né? Então quando eu troco muito com o motoboy da fábrica, enfim, com a galera que trabalha lá e eles me ensinam muito, né? Então a gente vem aqui para o Schumacher College aprender com o Stephen Harding e tal, mas ele traz um tipo de conhecimento e a sabedoria popular é um outro tipo de conhecimento muito valioso também. Então eu tenho me engrandecido muito nisso, mas também tenho me engajado na minha própria vida, que a gente chamava de pessoal, não sei mais como chamar, mas então as pequenas coisas, né? Eu tenho um carro, o que que eu faço com esse meu carro? Né? Como é que eu compartilho esse meu carro? Sei lá, eu tenho uma casa, a minha casa no Rio agora está vazia, e aí, como é que eu posso fazer isso girar? Né? Isso tem valor. E eu acho que isso tem tudo a ver com a tal da nova economia que a gente está dizendo. É, Como eu vejo essa questão da nova economia, é, vem vários pensamentos assim na minha cabeça, mas acho que a melhor forma de tentar expressar é que a raiz da palavra economia, se eu não me engano, é alguma coisa relacionada ao cuidado da casa. E, e é engraçado porque quando a gente fala de economia hoje, normalmente a gente fala em escalas imensas. E eu acho que a nova economia que a gente tá tanto estudando e vivendo tem muito a ver com voltar para casa mesmo, sabe? Então, eu lembro que um dia eu estava dando uma palestra sobre economia colaborativa e o futuro do mundo, as tecnologias e tal, e negócios sociais. E aí um cara me parou assim e falou, cara, isso é tudo muito bonito, mas quanto tempo a sua empregada demora para chegar na tua casa de manhã, sabe? E aí eu fui lá perguntar para ela e vi que ela demorava 4 horas para chegar e 4 horas para sair. Então, que economia é essa que eu estou criando, né? É, então, hoje eu tenho visto que a nova economia ela tem muito a ver com o cuidado, ela tem muito a ver com a gente se empoderar de mudar as coisas que estão ao nosso entorno. Porque eu acho que a gente meio que nesse paradigma da escala, nesse paradigma do macro, de mudar o mundo, né, de pensar as coisas gigantescas, as corporações imensas, os países, coisas muito pesadas, muito burocráticas, muito lentas, a gente meio que ou veste a capa do super-homem e se desgasta para tentar mudar tudo isso e vive paradoxos do tipo tem uma vai falar na ONU sobre justiça social e tem uma empregada que gasta 8 horas no dia dela para conseguir chegar e sair do trabalho, ou a gente se sente totalmente impotente, desempoderado e fica em casa assistindo Faustão e achando que, cara, o que acontecer com o mundo aconteceu, ó a vida, ó azar e tal. Então acho que tem muito a ver com a gente, a nova economia tem muito a ver com o nome bonitinho, é o Glocal, né? Então vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso bairro e vamos trocar. E aí quem vai cuidar do outro bairro, não necessariamente você, vai ser alguma pessoa que gostou do que eu estava fazendo ou de que o outro cara estava fazendo e a gente vai trocar e ele vai me ensinar e eu vou ensinar para ele. Então, eu acho que a nova economia, ela se apoia nesse discurso, não nesse discurso, nessa prática do local, do cuidado da casa. E o que eu acho que vai acelerar isso é que, por incrível que pareça, por mais que a gente estude tanto, trabalhe tanto, a gente é extremamente ineficiente como sociedade, né? Então, todos os sistemas são muito ineficientes. Então, se você pensar, sei lá, os carros, grande parte do tempo o carro está parado. A tua garagem, maior parte do tempo a tua garagem está vazia. O, pô, sei lá, o dinheiro, você vai pegar dinheiro no banco, esse dinheiro você tem que pagar o banco, a seguradora do banco, a resseguradora do banco, a resseguradora do banco. Por que eu não posso te dar o meu dinheiro direto? Né? Então, eu acho que a nova economia que a gente está falando, ela se apoia nas ineficiências do sistema. Então, não tem nada de, a gente vai ter que abrir mão, sei lá, a gente vai ter que deixar de usar carro para sempre. Não, não necessariamente. A gente vai usá-lo de uma maneira mais inteligente. E o que eu acho que é muito legal é que isso força é uma palavra meio violenta, mas isso convida a gente a interagir mais, né? Então eu vou interagir com o meu vizinho, porque eu vou trocar uma bicicleta com ele, né? Eu vou interagir com, sei lá, o meu porteiro, porque a gente vai pegar uma carona junto para algum canto, ou eu vou cozinhar junto com outro cara, porque a gente vai fazer uma compra coletiva que vai ser mais barata. Então, na verdade, é uma grande desculpa para a gente
para a gente interagir mais. E eu vejo que a grande riqueza da vida está nisso, né? Então, graças a Deus ou a vida ou o que você quiser chamar, eu tive uma base boa, assim, financeira mesmo, e eu vi que a riqueza não tá nisso, sabe? Então, eu tive a oportunidade de viajar, eu tive a oportunidade de ter, sei lá, meu carro com 18 anos e tal, e hoje eu vejo que, tendo passado por isso, isso sou eu, né? Com outras pessoas pode ser outra coisa, mas o que me enriquece mesmo é um bate-papo, sabe? O que me enriquece mesmo é sentar numa roda, num parque, de graça, e bater papo, sacou? No máximo, gastar R$ 10 num lanche ou numa cerveja. Então, eu acho que a gente tá descobrindo, né, tá coberto, a gente está descobrindo o que é o grande valor da vida, que é a troca. E que é o aprendizado, e que é a evolução, e que é tudo isso. E que não vem de comprar alguma coisa na Casa de Bahia. E eu vejo assim, tem um grande amigo meu, economista, que a gente estava conversando outro dia, e ele estava falando sobre, a gente estava falando sobre inovações tecnológicas, né? Então isso tem muito a ver com o futuro, assim, como é que vai ser o futuro? Para onde a gente está indo? Vão acabar os empregos, as máquinas vão substituir tudo, aí fica uma coisa meio Matrix, né? As máquinas vão dominar, ou não, ou a gente vai voltar totalmente para o local, vai deixar de ter iPhone, vai deixar de ter laptop, por aí vai. Eu acho que talvez a gente não esteja olhando o recorte certo, assim. Eu acho que, beleza, isso é uma dimensão, mas meio que tanto faz se a gente vai substituir ou não o ser humano por máquina, se o emprego vai existir ou não vai existir. Para mim, o que está importante e onde eu apoio aí as minhas fichas e eu invisto energia no futuro são os porquês da gente estar fazendo essas coisas todas, né? Então, automatizar a sua fábrica é legal? Não sei. Você vai despedir todo mundo? Então, não sei se é legal. É para quê? Para você enriquecer, ficar milionário, comprar um iate? Eu não sei se é legal. Agora, se você está automatizando a sua fábrica para que você possa educar os seus funcionários, para eles depois tocarem em outras partes da sua empresa e por aí vai, aí pode ser uma coisa legal. Então, conversando com esse meu amigo, a gente estava falando, tem um economista, o Schumpeter, que fala que as empresas tendem a não lucrar, isso eu vou pular a teoria, tá? As empresas tendem a não lucrar e as empresas que inovam tecnologicamente têm lucros grandes até que as outras conseguem copiar ela e todo mundo para de lucrar e a outra tem uma inovação maior, uma tecnologia maior e aí as outras vão correndo atrás e copiando. E a gente estava conversando sobre isso, caramba, então como é que vai ser isso? E ele me falou, cara, eu acho que o próximo salto de inovação, o próximo salto tecnológico é a consciência. E então isso para mim foi muito forte assim. A gente está olhando muito para os bytes, para as placas, para os chips, para o cacete, sendo que na verdade a gente continua girando o mesmo sistema ali atrás, o mesmo programa. E o próximo salto de consciência, o próximo salto tecnológico vai ser de consciência. Eu realmente acredito nisso. Em que sentido? No sentido de que eu vou me reconhecer no meu funcionário, no meu sócio, e ele vai se reconhecer em mim. Então, a gente não vai ficar brigando e o emprego tem que ser maior, melhor ou menor, ou se comparando e por aí vai. O meu cliente não vai comprar de mim porque eu maquiavelicamente mexi lá no cérebro dele. Ele vai comprar de mim porque ele tem consciência do que está acontecendo. E essa tomada de consciência, a gente realmente trazer essas palavras, não só as palavras, mas o sentimento mesmo de amor, sabe? De você ver o cliente. A gente tem uma loja, eu adoro ser vendedor da loja. Pô, é uma delícia, sabe? A pessoa chega, você ama aquela pessoa, você trata ela diferente. E essa consciência é que vai gerar não lucros exorbitantes, porque não é o que a gente quer, mas vai gerar resiliência, vai gerar prosperidade. E eu acho que é assim que a gente também vai medir sucesso nessa nova economia, né? Então, aquela velha história, não dá para crescer infinitamente o Besserman que fala, né, que só tem duas pessoas que acreditam, dois tipos de pessoas que acham que é possível crescer infinitamente com recursos finitos, malucos e economistas, né? E então acho que é isso, o sucesso das empresas nessa nova economia vai ser outra coisa. Vai ser geração de abundância, vai ser geração de capital social, como a gente gosta de falar. Vai ser educação, vai ser cultura, vai ser arte, coisas qualitativas. Acho que o Capra fala disso também, né? Sair de uma era de quantificar o crescimento e passar a qualificar o crescimento. Você não quer que seu filho cresça para sempre, né? Ele não vai ter o quê? 200 metros? Você quer que ele cresça, beleza, tá fortinho, tá legal. Agora ele vai evoluir de outras formas, né? Ele vai estar mais inteligente, mais culto, mais saudável, com uma namorada legal. Então a gente pensar crescimento e sucesso de outras formas.
Então eu vejo o futuro assim, uma tomada de consciência que vai trazer muito a colaboração, a cooperação, vai reduzir essas ineficiências da economia e aí todo mundo sai ganhando, né? Fica mais barato, o planeta não sofre ou sofre menos, e as pessoas são mais felizes, estão menos estressadas, a gente não precisa se apoiar na indústria do medo e por aí vai. Então hoje eu vejo a minha vida assim e o futuro assim, e o que eu tento fazer é pensar, falar e fazer, né? Pensar, falar e fazer. Então a gente pensa, a gente fala, e é bom falar, porque agora eu tô falando e eu tô meio que me comprometendo a fazer. Então fica até um pezinho maior, que é legal, assim. Então, acho que é isso. Não tem muito mais pra adicionar. Acho que a última A última mensagem que eu tenho pensado muito é que quando a gente fala disso tudo, dessa transição, eu levava muito assim também, eu achava que era muito sofrido, sabe? Então quando a gente fala de superar os seus medos, encarar os seus medos e não se entregar, tipo, medo de não ganhar dinheiro, medo sei lá, de não ser ninguém na vida, medo de não, sei lá, decepcionar o seu pai, essas coisas todas, às vezes a gente entra nisso e as pessoas pegam uma coisa meio negativa, mas é zero negativa, tipo, é muito lindo, sabe? A vida é muito linda e quando eu escolhi empreender, né? Então eu só posso dizer sobre isso, mas é muito bom, sabe? A gente está livre, assim, e a gente consegue, quando a gente se joga nessa nova economia, principalmente, cara, a gente vive uma abundância incrível, sabe? É, então acho que a mensagem final é um pouco de que a vida é muito melhor do que nos ensinaram, sabe? Isso é uma coisa que eu tô descobrindo todo dia assim, caraca, que maneiro, caraca, não é possível. Mas a gente tem que se permitir isso. Então a gente vive de profecias autorrealizáveis. Você acha que aquilo vai acontecer, então aquilo acontece. A gente cria as condições que a gente vive. E então o que eu posso dizer da minha experiência das pessoas que estão à minha volta é que, cara, tá todo mundo num nível de felicidade e de entusiasmo, de aprendizado tão grande que eu não vejo por que ficar se segurando às margens de um rio, às margens de um sistema que está colapsando, né? Então vamos surfar a onda, sacou? Tem uma onda gigante vindo e a gente pode escolher surfar ou levar o caldo. Então surfa, porque é uma delícia.